Quem não chora, não mama. Arthur Lira zera o jogo com Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Nos grupos de WhatsApp e do Telegram que você participar. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 9 de fevereiro, um dia após a operação Hora da Verdade, que revelou ou está revelando os planos golpistas ali de Bolsonaro e seu entorno, etc., baseados essencialmente na delação do Mauro Cid. Mas esse vídeo não é sobre isso. Quando esse acabar, você volta que tem lá o que eu falei sobre essa coisa da delação do Mauro Cid. Mas esse vídeo é também para falar também de algo importante que aconteceu nessa sexta-feira, no início da manhã, que remete ao início desta semana de fevereiro, de 1º de fevereiro, ou seja, que se remete à fala de Arthur Lira na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. E eu comentei que ele mostrou os dentes, rangeu, esperneou, mas o que ele queria era negociar. E está aí, na manhã dessa sexta-feira, Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, e o presidente Lula se reuniram. E desta reunião saiu um jogo zerado por parte de Arthur Lira em relação a Lula. Os relatos que se tem da reunião, basicamente são os seguintes, que o Lula ficou questionando o Arthur Lira pelo tom, mais agressivo, mais duro, enfim, na fala dele na abertura dos trabalhos do parlamento, e o Arthur Lira ficou enumerando as pautas do governo que foram aprovadas, que a casa aprovou, ou seja, que aprovou sob minha liderança, esse tipo de coisa. Eu disse que o Arthur Lira queria negociar, ele estava arranjando os dentes. E conseguiu a negociação. Meio que o jogo zerado é o seguinte, vamos refazer a conversa a partir de agora. Na reunião ficou acertada que o Lula e o Arthur Lira vão se falar mais pessoalmente, por telefone, etc. Aí o Arthur Lira manteve o faniquito com Alexandre Padilha e vai dialogar com o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Mas essencialmente é isso. E zerou o jogo, porque o Arthur Lira precisa disso. Neste momento, o equilíbrio de necessidade entre o Lula e o Arthur Lira é quase idêntico, são quase idênticos. Mas eu ainda arrisco afirmar, que o Lula ainda precisa mais do Arthur Lira neste momento. Mas essa distância de quem precisa mais de quem diminuiu. O Arthur Lira está no seu último ano à frente da Câmara de Deputados. A campanha interna na Câmara está a todo vapor. A gente deve ter aí uns 3 a 4 candidatos a presidente da Câmara. Isso quer dizer que toda aquela votação expressiva da eleição dele para essa legislatura de 2 anos, né, 2023 e 2024, tende a não se repetir. O Arthur Lira quer eleger o candidato dele para presidir a Câmara dos Deputados. E que por mais que não seja a mesma coisa, ele eleger um dele ainda o coloca como uma fortíssima liderança na Câmara dos Deputados, nem que seja como interlocutor entre o grupo do novo presidente da Câmara e o Palácio do Planalto, enfim, o coloca ali. Como se fosse o primeiro-ministro do primeiro-ministro, já que ele quer tanto o parlamentarismo no Brasil, que ele fica enfeitando o nome aí de semi-presidencialismo. E a disputa na Câmara de Deputados está tão acirrada que os candidatos à presidência da mesa se encontraram na noite
ainda do dia 6, enfim, e propuseram um armistício, ou seja, vamos dar uma calma aqui, vamos acalmar, porque está ficando muito tenso, isso pode bagunçar o jogo, as conversas, etc. Né? Estiveram nesse jantar o Elmar Nascimento, que é o preferido do Arthur Lira, o Antônio Brito, do PSD da Bahia, o Marcos Moreira, do Republicanos, e o Isnaldo Bulhões, do MDB, aqui de Alagoas. Uma curiosidade, o Isnaldo Bulhões é muito próximo aos Calheiros, etc., do MDB, mas ele tem muita relação com o Arthur Lira também. Quem acompanha o blog do Cadu Amaral já sabia disso, porque quando ele montou um blocão lá com o MDB, etc., etc., quem estava lá na oficialização desse bloco, na solenidade ali das lideranças dos partidos, era o Arthur Lira, que não, o partido dele não está nesse bloco. Então a gente tem essa configuração aí, né, dessa coisa de acalmar os ânimos da disputa. Só para vocês terem uma ideia também, eu recebi o release da assessoria de imprensa do deputado federal Arthur Lira. Evidente, ele não mandou para mim, mandou para os colegas da imprensa aqui em Alagoas. E o tom é esse, né? Lembrando todas as votações de interesse do governo, inclusive algumas manutenções de veto, de interesse do governo, etc. Tipo assim, eu sou muito bom para o governo. E o Arthur Lira precisa disso. A gente teve essa questão das emendas, o Lula vetou 5 bi emenda, que são emendas de comissões, não saiu informação de como vai ficar essa questão desse veto. A minha aposta é que esse veto seja mantido, esse veto específico seja mantido, ou mantido parcialmente, assim, meio a meio. O veto foi de 5 bi, volta a 2,5, sei lá, algo desse tipo. E o Arthur Lira chiou porque ele precisa dessas emendas. Essas emendas funcionam como um fundo eleitoral paralelo e que só vale para os deputados de mandato para eles investirem nas eleições municipais, nas suas bases, prefeituras, vereador, que é lá, mas prefeitura, para que isso volte em 2026 para eles. De novo, não estou falando de mal feito, de desviado, nada que o valha. Além do que, outra coisa que fragiliza o Arthur Lira foi o tema do comentário que eu iniciei o vídeo falando, né, que é a questão dessa operação contra o Bolsonaro. Bagunça o coreto do Centrão, porque o PL, que é o maior partido da casa, com 99 deputados, que é um partido do Centrão, mas está hipertrofiado de bolsonaristas, também fica bagunçado. O Valdemar da Costa Neto, no momento que eu gravo esse vídeo, está preso por porte ilegal de arma de fogo, negócio de uma pepita de ouro de garimpo, e há suspeitas de que o PL tentou ou financiou os atos copistas, etc. Então o Valdemar está preso, que é o presidente do PL. Lá atrás, acho que tem um ano já, eu fiz um vídeo aqui dizendo que o sonho do Valdemar é se livrar do Bolsonaro. Não preciso dizer porquê, né? Só tem problema pro Valdemar, desde que o Bolsonaro entrou no PL. Só problema. O Valdemar não tem um dia de paz depois que o Bolsonaro entrou no PL. Então isso bagunça o coreto também. Então o Arthur Lira, se ele perder essa interlocução com o Executivo, se ele perder a capacidade de garantir as emendas para a sua base na Câmara dos Deputados, né, a sua base no Congresso Nacional, para que ele consiga construir a candidatura da sua seção à mesa diretora, ele vai ser rolete chupado e outro virá para o lugar. Assim na política como na natureza, não existe espaço vazio. E esses caras se movem por critérios muito objetivos, que é a questão do acesso a recursos para suas bases eleitorais, que é muito da característica desse parlamentar de centrão, né? Ele não tem debate de ideias, de concepção de sociedade, de nada que o valha. É meramente despachantes. Despacham recursos de ministérios, etc., para suas bases eleitorais. Ponto final. Não importa o governo. Eles podem até, no seu íntimo, ter um lado um pouquinho mais de esquerda, mais à direita, qualquer coisa que valha, mas só se sustentam politicamente através das emendas. Quando eu fiz o vídeo falando que o Arthur Lira só arranjou os dedos, muita gente aqui ficou meio assim, né? Falando comigo, conversando, assistiu e conversando comigo, ou nas redes sociais. Ah, porque é chantagem, é isso,
é não sei o que, é pressão, vem aí, vai dar golpe, tá vendo? Não é assim que a banda toca. A gente não pode nunca desmerecer a política é assim mesmo. Todo mundo faz pressão na outra ponta que lhe é de interesse com as armas que tem. Todos fazem. E isso eu não estou dizendo que o Arthur Lira é de confiança, estou dizendo que não há sobre ele interesse de criar mais confusão. A quem interessa o Arthur Lira, por exemplo, um golpe no Lula, um impeachment no Lula? A quem interessa? Uma tensionada, um freio de votação, etc. Esse tipo de coisa até pode interessar nesse jogo, para ceder mais adiante. É evidente que nem sempre ceder como o governo quer, mas dá uma cedida ali. Não interessa fazer isso. Ah, mas ele é discípulo do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha puxou o golpe na Dilma porque ele estava na beira do precipício. Ele ia cair. Tinha até Lava Jato em cima dele, tinha CPI, tinha um monte de coisa em cima dele, ele ia cair. Então eu vou cair e vou levar a Dilma comigo. Porque ele foi pedir para a Dilma interferir na Lava Jato, foi pedir para a Dilma interferir numa CPI que tem lá que ele poderia ser alvo, e a Dilma disse que não. Foi por isso que o Eduardo Cunha fez. O Arthur Lira não tem esse interesse. Não interessa ao Centrão a bagunça institucional. Porque na bagunça institucional não tem emenda. Os caras não conseguem dialogar com ministérios, fazer a ponte com prefeituras, etc. E tal. Não, eles não conseguem, porque está tudo bagunçado. A eles não interessa ter isso. Então, se o Arthur Lira pode não ser de confiança, mas os interesses do Arthur Lira são de confiança. E quando eu digo são de confiança, não do agrado, não do gosto, não da concordância. São da confiança porque eles são relativamente previsíveis. Há a capacidade de prever os passos até o limite da atenção do Arthur Lira enquanto ele estiver à frente da Câmara dos Deputados, porque são os interesses dele. E os interesses dele passam por garantir a sua base parlamentar na Câmara dos Deputados para retroalimentação de poder interno ali, eleger um sucessor para a mesa diretora e tal, ele se capacitar até, quem sabe, fala-se que ele quer ser ministro, etc. E isso faz muito sentido porque ele pretende ser candidato ao Senado em Alagoas em 2026. Veja, o Arthur Lira teve cerca de 200 mil votos para deputado federal, num estado que tem 2 milhões de habitantes, ou 2 milhões de eleitores, mais ou menos. Isso é 10% dos votos, velho. Imagine você, o estado que você é, se for maior que o estado de Alagoas, faça a conta. Quantos eleitores tem o seu estado e bote 10%, para ver quantos votos seriam do Arthur Lira nessa mesma proporção no seu estado. É muito voto. É muito voto. É voto de senador. Em 2026 nós vamos ter 2 vagas. Então ele precisa ter essa coisa essa emenda, etc., que ter uma vaga de ministro, quando deixar de ser presidente da Câmara de Deputados, e aí ele, como ministro, ele consegue ter ainda mais controle sobre sua base na Câmara de Deputados, do que ali mais um líder ilustre do chão de plenário ali. E aí foi isso que o Arthur Lira fez. Ele chorou no retorno do trabalho do Congresso, ele chorou para mamar. Porque ele estava precisando do recurso das emendas. A Rita Lee já cantava isso, né? Quem não chora daqui, não mama dali.